Boa noite, pessoal. Vamos continuar com o nosso conteúdo de cálculo 2. Derivadas direcionais e vetores gradientes. Derivadas direcionais no plano, tá? Ou seja, primeiro vamos ver a definição de derivadas direcionais no R2. Depois a gente estende esse conceito para o R3, R4, ou seja, para um espaço de enésima dimensão. Definição formal de derivada direcional. A derivada de f em um ponto P0 de coordenada x0 e y0 na direção do vetor unitário u de coordenadas u1, u2 é o número dado por esse limite aqui. Ou seja, a derivada direcional de f num ponto na direção de um vetor unitário u é um número real fornecido por esse limite, contanto que esse limite exista. Tá? Vejamos alguns detalhes relacionados a essa definição. A derivada direcional é denotada por, então, uma outra forma de denotar, de simbolizar uma derivada direcional é esta aqui, tá? duf P0. Como que a gente lê essa notação, né? É a derivada de f em P0 na direção de u, ou seja, na direção de um certo vetor unitário. Por isso o nome derivada direcional, porque é calculado usando uma direção, nesse caso a direção de um vetor unitário u, ok? Ou então essa notação dada aqui na definição. Também essa notação representa derivada de f num ponto P0 na direção do vetor unitário u, ok? Nessa definição, o vetor u tem coordenadas u1, u2, tá? E lembrando que esse vetor u é um vetor obrigatoriamente unitário, ou seja, um vetor de comprimento igual a 1, uma unidade de medida, tá? Então, dependendo do problema, se no problema lá falar em comprimento, por exemplo, e a unidade de medida for metro, então o comprimento desse vetor tem que ser de 1 metro. Né? Agora, se o problema tratar, por exemplo, de temperatura, e se a unidade de medida da temperatura for o grau, então, nesse caso, o vetor associado aqui tem que ter uma unidade de medida que seria 1 grau, e assim por diante. Tá? Aqui são duas notações diferentes para o vetor u, tá? Duas notações que são equivalentes no final das contas. Tá? Lá da geometria analítica, essa aqui é a forma de coordenadas do vetor u, é a forma mais utilizada, tá? Também chamada de expressão analítica. Já essa aqui é a expressão algébrica, que é aquela em que faz uso dos vetores da base canônica do R2, que é o vetor i e o j. Né? O vetor i é aquele que define o eixo x, o eixo das abscissas, e o vetor j é aquele que define o eixo z, né? O eixo das ordenadas. Então, o coeficiente do vetor i é a nossa primeira componente do vetor, é a abscissa, e o coeficiente do vetor j é a nossa segunda componente, ou seja, a ordenada do vetor. Então, o vetor unitário u aqui tem coordenadas u1 e u2, beleza? Já a nossa função f de x, y, né? A nossa função f é uma função que depende das variáveis intermediárias x e y. Já as variáveis intermediárias x e y dependem do parâmetro s. Tá? Se a gente comparar lá com a regra da cadeia, lá na regra da cadeia a gente viu esse tipo de situação, né, em que umas variáveis intermediárias dependiam de uma outra variável. Essa outra variável geralmente estava chamando de t. Aqui nós estamos chamando de s. Tá? Então, esse s aqui é o parâmetro que x e y estão colocadas em função. Ok? Ou seja, dessa forma, x vale essa primeira componente aqui, né, da nossa função, x0 mais s, u1, ou seja, x está colocado em função do parâmetro s, e já y é essa segunda componente aqui, é o y0 mais s, u2, ou seja, y está colocado no parâmetro S, né? Ou seja, em função de S. Né? Em alguns livros, aí, alguns autores falam que aqui a gente está parametrizando x e y, né? Tornando x e y em função de um parâmetro aqui, no caso o parâmetro S. Beleza? Cálculos e gradientes.
Ou seja, calcular a derivada direcional mediante essa definição, né, a definição formal de derivada direcional, não é uma tarefa muito fácil por se tratar desse limite aqui. Então, dependendo da minha função f, esse limite aqui pode se tornar bastante trabalhoso, né, com muita dificuldade para chegar nesse resultado. Tá? Mas existem outras fórmulas para isso. Tá? Vamos obter aqui uma delas, a que a gente vai mais utilizar nos exemplos aí, nos exercícios, ok? Então, utilizando a regra da cadeia na nossa função f de x, y, então deve-se retornar lá o conteúdo da regra da cadeia, tá? Para relembrar lá a fórmula da regra da cadeia aplicada a uma função f de x, y, onde x e y são variáveis intermediárias e que dependem de um parâmetro s. Lá na regra da cadeia, no lugar desse s aqui tem um t. Beleza? Essa é a única diferença. Então, a derivada de f, ou derivada direcional de f no ponto P0 na direção do vetor u, isso em relação a s, tá? Lá na regra da cadeia seria em relação a t. A diferença aqui é que em relação a s. Então, pela regra da cadeia, é a derivada parcial de f em relação a x, no ponto P0, vezes a derivada ordinária de x em relação a s, mais a derivada parcial de f em relação a y no ponto P0, vezes a derivada ordinária de y em relação a s, né? Já que tanto x quanto y são funções que dependem de s, do parâmetro s. Okay? Então, desenvolvendo um pouco mais essa equação, nós temos que a derivada de x em relação a s vale u1 e a derivada de y em relação a s vale u2. Né? É só lembrar que x é dado por essa expressão aqui à esquerda. Ó. Então, se você deriva essa expressão x aqui, esse lado direito da equação, em relação a s, a derivada disso vai ser u1. Tá? Lembrando que u1 e x0 são constantes, são números reais. E, ao derivar a expressão que representa y em relação a s, então a derivada de y em relação a s vai ser u2. Lembrando que u2 e y0 são constantes, beleza? É o que está colocado aqui na frente. Derivada de x em relação a s é u1, derivada de y em relação a s é u2. Por isso, essa substituição, por isso esse passo aqui. Essa soma também pode ser visto como um produto escalar. Tá? Então, a gente tem que lembrar lá do conteúdo de geometria analítica, né? Geometria analítica do primeiro período lá, que fala sobre produto escalar entre dois vetores. Tá? Então, essa soma desses elementos aqui também pode ser visto como um produto escalar, que é essa bolinha aqui, representa o produto escalar, de dois vetores, de dois pares ordenados. Onde o primeiro deles aqui está sendo composto pela derivada de f em relação a x no ponto x0, a primeira componente do vetor, e a segunda componente é a derivada de f em relação a y no ponto P0. Já o meu segundo vetor tem coordenadas u1 e u2, que é esse elemento aqui e esse elemento aqui. Tá? É só lembrar lá de como se calcula a derivada, como que se calcula produto escalar entre dois vetores, né? Você multiplica de forma correspondente aqui e soma essas multiplicações, soma esses produtos. Ou seja, o primeiro termo desse vetor aqui multiplica o primeiro desse aqui, somado com o segundo termo desse vetor, multiplica o segundo desse aqui. Então, quando você realiza esses produtos e soma ele, vai voltar para essa expressão. Ou seja, isso mostra que essas duas expressões são equivalentes. Então, podem ser feitas essas modificações. Pode ser feita a troca desse passo aqui para esse, ok? Então, aqui nada mais é do que um produto escalar entre dois vetores. Tá? E aqui, cada um desses vetores está representado na sua forma analítica. A gente poderia também representar eles na forma algébrica, né? Que é aquela que faz uso dos vetores da base canônica. Fazendo assim, eles ficarão dessa forma, né? A primeira componente multiplica i, mais a segunda componente multiplica j. Então, aqui é a expressão algébrica e aqui era a expressão analítica. Foi a única mudança desse passo para esse outro. Aqui também era a expressão analítica, agora aqui está a expressão algébrica, que é aquela em que tem os vetores i e j. Então, qualquer uma das duas formas são correspondentes. Tá?
No entanto, essa primeira parte aqui é denotada como gradiente de f em P0. Tá? Esse primeiro vetor aqui, que envolve as derivadas parciais de f em relação a x em relação a y no ponto P0, é chamado de gradiente de f no ponto P0. Já esse segundo vetor é justamente o vetor u lá da nossa definição, tá? O 1i mais o 2j, ou seja, é o vetor de coordenadas u1, u2. Tá? Esse aqui é o mesmo vetor, u1, u2. Então, essa equação, essa nossa última equação aqui, diz que a derivada de uma função diferenciável f na direção de u, né, na direção de um vetor u em um ponto P0, é o produto escalar do vetor u, que é essa segunda parte aqui, com um vetor especial, que é essa primeira parte aqui, chamado de gradiente de f em P0. Beleza? Continuando, vamos para a interpretação da derivada direcional. Né? Qual o significado dessa derivada direcional? Ao calcular essa derivada direcional, ela vai nos fornecer um número real, mas o que representa esse número real no final das contas? A derivada direcional dá a taxa de variação dos valores da função f, né, ou seja, de f de x, y, em relação à direção e sentido do vetor unitário u. Tá? Então, a derivada direcional nada mais é do que uma taxa de variação dos valores de uma função calculados em um certo ponto na direção de um certo vetor unitário u. Logo, a derivada direcional, du df, né, que é uma notação de derivada direcional, calculada em um ponto P0, nada mais é do que a inclinação da reta tangente à curva C nesse ponto P0. Ok? Vamos ver isso graficamente aqui para a gente tentar compreender melhor. Então, desenhei aqui os eixos x, y e z. Tá? O eixo x é o vermelho, o eixo y é o verde, o eixo z é o azul. E vamos supor aqui uma superfície, aqui, uma f de x, y, né? O gráfico de uma função z aqui. Então, tomei esse aqui como sendo a minha superfície. Tá? É um paraboloide aqui, que tem a altura aqui, o vértice dele está mais ou menos na altura 5, tá? E ele tem concavidade voltada para baixo, então ele se estende infinitamente aqui para baixo. Tá? Estou tomando um ponto dessa superfície, um ponto P, um ponto pertencente a esse paraboloide. Tá? E o que a gente quer aqui no final das contas é interpretar, ou seja, identificar o que é a derivada direcional aplicada nesse ponto P0 na direção de um certo vetor aqui. Tá? Então, essa setinha preta aqui está representando um vetor unitário, um vetor u. Tá? Já esse ponto Q aqui é, na verdade, a projeção do ponto P sobre o plano XY, sobre a base. Tá? Então, o ponto P o ponto Q é a sombra do ponto P no chão, no plano da base. Okay? Ou seja, esse ponto Q, na verdade, aqui é esse mesmo ponto P0 da nossa definição. Tá? Ponto P0 de coordenadas x0 e y0. Ok? Inicialmente, traçamos um plano onde esse plano contém o ponto P, a sua projeção, que é o ponto P0, é o ponto Q, e esse plano também é paralelo ao vetor unitário U. Tá? Então, o nosso plano aqui traçado é um plano que passa do ponto P na sua projeção, que fica aqui na base, e de forma paralelo ao vetor unitário U. Agora, eu rotacionei aqui o nosso sistema à direita, tá? No sentido anti-horário aqui. Tá? Possam ver que o eixo X, que anteriormente estava nessa posição aqui, ó, agora veio para essa posição. E o eixo Y foi rotacionado um pouco lá para trás também. Então, houve uma rotação aqui, tá? No sentido anti-horário. Eu fiz essa rotação para a gente analisar melhor aqui a interseção entre esse plano e a nossa superfície. Tá? Então, observe que a interseção entre o plano que a gente traçou e a superfície que nós tínhamos, que era o paraboloide, será uma parábola aqui. Tá? É a nossa curva C colocada aqui na interpretação.
Então, primeiro vejamos aqui onde esse plano azul intersecta o plano da base, que é o plano cinza, tá? É nessa linha aqui. Tá? Veja que essa linha está lá atrás do eixo Z, tá? Significa que o plano não está passando na origem, está passando lá na parte de trás. E a interseção desse plano com a nossa superfície é esta parábola. Tá? Então, o que é a derivada direcional calculada no ponto P0? Tá? A derivada direcional calculada no ponto P0 na direção do vetor U vai nos fornecer a inclinação da reta tangente a essa curva C aqui, ou seja, a essa parábola nesse ponto P. Ok? Então, aqui é a nossa reta, a reta tangente à curva, tangente no ponto P0. Tá? Então, vamos retornar aqui. O que é a derivada direcional? É a inclinação da reta tangente à curva C, onde essa curva C é formada pela interseção da nossa superfície f, né, do gráfico da função f, com um plano que contém o ponto P, a sua projeção, e é paralelo ao vetor U. Beleza? Então, a derivada direcional nada mais é do que a tangente desse ângulo aqui formado entre a reta e essa interseção entre os planos azul e cinza. Tá? Ou seja, a derivada direcional no ponto P0 na direção do vetor U nada mais é do que a tangente desse ângulo, ou seja, fornece a inclinação dessa reta. Para uma interpretação física da derivada direcional, podemos supor que a função f, dada por uma t, seja a temperatura em cada ponto xy sobre uma região do plano. Então, f de x0 e y0, ou seja, a altura do nosso ponto x0 e y0, vai fornecer a temperatura naquele ponto x0 e y0. E a derivada direcional será a taxa de variação instantânea da temperatura em P0 na direção de U. Né? Ou seja, se você está lá no ponto P0, que é a projeção do ponto P, né, esse ponto Q aqui, e você movimenta aqui na direção do vetor U, né, na mesma direção do vetor U, aqui nesse caso está na horizontal, ao fazer essa movimentação aqui, ao calcular a derivada direcional, a gente vai estar obtendo a taxa de variação instantânea da temperatura se a nossa função representar uma temperatura. Ok? Continuando. Então, a definição de vetor gradiente, de acordo com o nosso primeiro slide lá, tá? Então, vocês têm que retornar lá no primeiro slide e ver o que a gente chamou de vetor gradiente, né? Era o primeiro vetor da nossa última equação lá. Então, o vetor gradiente, ou simplesmente chamado de gradiente, de f de xy em um ponto P0 de coordenada x0 e y0, é o vetor, né? Essa letra grega aqui é o nabla, né? O delta invertido, chamado de nabla, nabla f, ou seja, gradiente de f, que é igual à derivada parcial de f em relação a x no ponto P0, vezes i, né, que é o vetor da base canônica, mais a derivada parcial de f em relação a y, também calculada no ponto P0, vezes j, que é o outro vetor da base canônica. Né? Ou, se a gente quiser, pode denotar esse vetor em formas de coordenadas. Né? Em formas de coordenadas, a abscissa vai ser derivada parcial de f em relação a x no ponto P0, e a ordenada vai ser a derivada de f em relação a y no ponto P0. Tá? Então, como ele fala aqui, é obtido por meio do cálculo das derivadas parciais de f em P0. Então, assim obtém-se o chamado gradiente de f. A notação nabla f, né, que é o delta invertido, é lido como grad f, ou então gradiente de f, ou nabla f, tá? Porque esse símbolo aqui do delta invertido é, na verdade, chamado de nabla, é lido como nabla. Outra notação para o gradiente é grad f. Tá? Então, tem várias formas aí, várias notações para o gradiente de f. Okay? Com isso, podemos
citar o seguinte teorema, ou seja, a derivada direcional, ao invés de toda aquela definição formal, aquele limite, aquela equação que a gente viu no nosso primeiro slide, pode ser resumida numa equação bem mais simples agora, né? A derivada direcional ela é vista como um produto escalar. Então, se f de x, y for diferenciável em uma região aberta contendo o ponto P0, então a derivada direcional de f no ponto P0 em relação na direção do vetor u é dado pelo produto escalar desses dois vetores, né? O primeiro é o gradiente de f calculado no ponto P0 e o segundo é um vetor unitário u que está dando a direção e o sentido da nossa derivação aí, da variação, da taxa de variação, ok? Então, o produto escalar do gradiente del f, né, nabla f, em P0 e U. Tá? Eu falei del f porque tem alguns livros que chamam esse nabla f de del f também. Tá? É uma outra notação para o gradiente de uma função. Okay? Vejamos um exemplo aí para aplicar essas nossas definições. Tá? Encontre a derivada de f de x, y, onde essa f de x, y é dada pela expressão x e elevado a y mais cosseno de x, y, calculada no ponto 2 e 0, na direção do vetor v de coordenadas 3 e menos 4. Né? 3i menos 4j significa que o vetor v tem coordenadas 3 e menos 4. Abscissa 3, ordenada menos 4. Ou seja, o que está sendo pedido aqui é a derivada direcional. Tá? Calcular a derivada de uma função na direção de um vetor significa calcular a derivada direcional dessa função num certo ponto, nesse caso o ponto 2 e 0, na direção e sentido desse vetor v. Fiquem atentos a essa questão desse vetor, tá? Porque pela definição, derivada direcional tem que ser fornecido por o vetor que dá a direção do cálculo da nossa derivada tem que ser um vetor unitário. Nesse caso aqui, o nosso vetor v não é um vetor unitário, tá? Então, a gente tem que achar um outro vetor que seja unitário, mas que tenha a mesma direção e sentido desse vetor aqui, ok? A gente vai fazer isso mais à frente. Primeiro, vamos relembrar aqui da nossa fórmula do último slide. Temos que a derivada direcional da função f, calculada no ponto P0, que é o ponto de coordenadas 2 e 0, na direção do vetor u, é dado pelo produto escalar entre esses dois vetores, onde o primeiro é o gradiente de f, calculado no ponto P0, ou seja, no ponto 2 e 0, vezes o vetor u, onde o vetor u é um vetor unitário. Então, logo, o gradiente de f, vamos obter esse primeiro vetor aqui, o gradiente de f calculado no ponto 2 e 0 é dado pela, no nosso último slide, a gente viu essa fórmula aqui. É a derivada parcial de f em relação a x nesse ponto 2 e 0 vezes i, ou seja, é a abscissa do nosso vetor, mais derivada parcial de f em relação a y no ponto 2 e 0 vezes j. Então, esse coeficiente de j aqui vai dar a ordenada do nosso vetor gradiente de f, grade de f. Então, devemos calcular essas derivadas parciais aqui. Então, a derivada parcial de f em relação a x, então, deriva essa expressão aqui em relação a x. Né? Então, primeiro, e olha y como constante, tá? Já que é a derivada parcial. A derivada desse primeiro termo, x e elevado a y, a derivada disso em relação a x é e elevado a y, que é olhado como constante. Está aqui, e elevado a y. Mais cosseno de xy. A derivada do cosseno é menos seno, está aqui, ó, menos seno de xy. E agora você deriva o arco aqui. A derivada de xy em relação a x é y, por isso o y aparece aqui na frente. Então, essa é a derivada da f em relação a x. Agora, avalia ela no ponto 2 e 0. Então, a derivada parcial de f em relação a x no ponto 2 e 0 é essa expressão que nós obtivemos, substituindo o x por 2 e o y por 0. Fazendo essa substituição, nosso resultado vai dar 1. Né? E elevado a 0 é 1 e menos 0 seno de 2 vezes 0. Né? Como tem um produto por 0 aqui, isso aqui vai zerar tudo. Né? Então, vai dar só o e elevado a 0, que vale 1. E a derivada parcial de f em relação a y é derivar toda a nossa função f em relação a y. Então, x é uma constante aqui. Então, a derivada de e elevado a y é o próprio e elevado a y, repete x, então fica o mesmo termo,
xe elevado a y, mais a derivada do cosseno aqui, ó, dentro do arco tem y, né? Então tem que derivar o nosso cosseno. A derivada do cosseno é menos seno, então menos seno de xy, e agora derivo o arco em relação a y. A derivada de xy em relação a y é x, por isso aparece o x aqui na frente. Avaliando essa derivada parcial no ponto 2, 0, substitui o x por 2 e os y por 0. Vai dar 2, né? 2 vezes e elevado a 0, e elevado a 0 é 1. Então, 2 vezes 1, 2. Já esse segundo termo aqui vai zerar, já que está multiplicado por 0 aqui. Então, dá 2. Essas são as derivadas parciais. Então, eu devo retornar aqui no gradiente de f e substituir esses valores pelo que a gente obteve. Então, o gradiente de f no ponto 2 e 0 é 1i mais 2j, né? A expressão algébrica do nosso vetor. Ou na forma analítica, na forma de coordenadas. 1, 2, né? A abscissa é o coeficiente de i, a ordenada é o coeficiente de j. Então, eu gosto muito de estar trabalhando com essa notação. Já o autor do livro aí, do Thomas, ele trabalha mais com esta notação. É interessante que vocês saibam as duas e saibam converter de uma para outra. Isso é conteúdo da disciplina de geometria analítica. Tá? Então, obtivemos o gradiente de f, agora devemos obter esse vetor unitário u. Observe que o vetor v, dado aqui na nossa pergunta, 3i menos 4j, que é o vetor de coordenadas 3 e menos 4, não é unitário, né? Se você calcular o módulo desse vetor v, que é a raiz quadrada da soma dessas componentes ao quadrado, não dá 1, né? Vai dar 9 mais 16, 25, vai dar a raiz quadrada de 25, que é 5. Ou seja, o comprimento desse vetor vai ser 5, então ele não é um vetor unitário. Então, o que a gente deve achar é um vetor unitário para poder utilizar essa fórmula aqui. Então, esse vetor unitário tem que ter a mesma direção e o mesmo sentido do vetor v, tá? Para que siga o que está pedindo aqui, que é a derivada direcional na direção do vetor v. Só que o vetor v não é unitário. Se a gente tomar um vetor u que seja unitário e esse vetor u tem a mesma direção e sentido do vetor v, então eu vou estar calculando a direção também desse vetor v. Beleza? Então, o versor de v é o vetor unitário obtido dividindo v por seu comprimento, ou seja, uma forma de achar esse vetor unitário é pegar o vetor v, que tem coordenadas 3 e menos 4, e dividir ele pelo seu comprimento, ou seja, pelo módulo de v. Então, o nosso vetor u vai ser dado pelo vetor v sobre o módulo de v, que essa fórmula aqui sempre fornece um vetor unitário, tá? O vetor v tem coordenadas 3 e menos 4, e o módulo de u é a raiz quadrada da soma dos quadrados dessas componentes, dessas coordenadas, ou seja, 3 ao quadrado e menos 4 ao quadrado. Aqui vai dar 25, a raiz quadrada de 25 é 5. Então, é 3 e menos 4, tudo dividido por 5, né? Ou seja, o nosso vetor u, nosso vetor unitário, vai ter coordenadas 3 quintos e menos 4 quintos, tá? Ele é um vetor que é paralelo a esse vetor v. No entanto, ele é um vetor unitário, ou seja, ele pode ser usado aqui na nossa fórmula, na nossa definição. E o próprio vetor v não pode ser usado, tá? Porque, pela definição, esse vetor tem que ser unitário. Portanto, a derivada direcional de f no ponto 2 e 0 na direção desse vetor u é dado por, então, só substituir aqui o gradiente de f que a gente obteve, ó, tem coordenadas 1 e 2, ou 1i mais 2j, tanto faz, produto escalar com o vetor u. O vetor u tem coordenadas 3 quintos e menos 4 quintos, que é a expressão analítica, ou então na forma algébrica, né, que é 3 quintos de i menos 4 quintos de j. Então, tanto faz qual das duas formas a gente colocar aqui. Tá? Eu prefiro trabalhar com essa aqui, a expressão analítica, né, em forma de coordenadas. Porque calcular o produto escalar fica mais direto. Né? O primeiro multiplica o primeiro, o segundo multiplica o segundo. E soma esses resultados. Então, vai dar 1 vezes 3 quintos dá 3 quintos, 2 vezes menos 4 quintos dá menos 8 quintos. E esse resultado dá menos 1. Tá? Ou seja, a derivada direcional de f no ponto 2 e 0 na direção do vetor u é menos 1. Tá? É o número real menos 1. Pessoal, graficamente, poderíamos ter essa interpretação aqui da nossa derivada direcional.
tá? Então, foi traçado aqui os eixos x e y, tá? Ou seja, está analisando aqui apenas no plano, aqui, apenas no domínio da nossa f. Tá? Aqui foi traçado os vetores, o grade de f, o vetor u, e aqui nós temos o ponto 2 e 0. Então, o que significa calcular essa derivada direcional no ponto 2 e 0 na direção do vetor u? Tá? Então, a gente obteve o valor menos 1. Né? O que significa esse menos 1? Tá? O que significa essa derivada direcional? Ela representa a taxa com que f varia no ponto 2 e 0 na direção de u. Tá? E esse valor é justamente menos 1. Ou seja, se essa nossa função f, por exemplo, representa temperatura, então a derivada direcional de f no ponto 2 e 0 na direção do vetor u faz com que, né, essa taxa de variação seja de menos 1 grau. Ou seja, nesse ponto 2 e 0, né, se a gente percorrer esse caminho aqui, ó, na direção, a partir do ponto 2 e 0, se a gente percorrer um caminho na direção e no sentido desse vetor u, então, ao percorrer esse caminho, a taxa de variação na temperatura será de menos 1 grau Celsius. Ou seja, a temperatura tende a diminuir 1 grau Celsius, tá? À medida que a gente se move aqui, ou seja, a cada uma unidade de medida de movimento, de distância aqui. Ok? Essa seria a nossa interpretação da derivada direcional nesse ponto. Continuando, vejamos algumas propriedades da derivada direcional. Ao avaliar o produto escalar da fórmula duf, né, ou seja, a derivada direcional de f na direção do vetor u, que é um produto escalar entre dois vetores, né, que é o gradiente de f e um vetor unitário u, nós temos lá da geometria analítica essa expressão aqui, ó, essa equivalência. Tá? Calcular o produto escalar entre dois vetores pode ser obtido pelo módulo do primeiro vetor, comprimento do primeiro vetor, vezes o módulo do segundo vetor, que é o comprimento do segundo vetor, vezes o cosseno de θ, onde θ é o ângulo formado entre esses dois vetores. Tá? Então, essa fórmula aqui é lá da geometria analítica, é uma segunda forma de se calcular produto escalar. Tá? É aquele que envolve o comprimento dos dois vetores e o ângulo entre eles. Tá? No entanto, esse vetor u é um vetor unitário. Se ele é um vetor unitário, então seu módulo é igual a 1, seu comprimento é igual a 1. Então, substituir módulo de u por 1 não vai interferir nessa nossa conta aqui. Né? Então, 1 vezes módulo de ΔF cosseno de θ fica módulo de ΔF cosseno de θ. Okay? Analisando essa expressão aqui. Então, como eu mencionei, θ é o ângulo entre os vetores gradiente de f e o vetor unitário u. Né? E analisando essa expressão, a gente pode chegar às seguintes propriedades. Primeiro, a função f aumenta mais rapidamente quando o cosseno de θ é igual a 1, ou seja, quando θ é igual a 0, e u, nesse caso aqui, terá a direção do ΔF, do gradiente de f. Né? Verifique que a derivada direcional é dada pelo produto escalar. No entanto, o produto escalar também pode ser dado por essa expressão. E como o vetor u é unitário, então nós acabamos encontrando essa expressão no final das contas. Então, a gente está avaliando, está analisando a derivada direcional mediante essa expressão. Módulo de ΔF vezes cosseno de θ. Tá? O módulo de ΔF é o comprimento do vetor gradiente. Né? Esse comprimento aqui ele nunca é negativo. Né? Ele é sempre um número aqui positivo ou no mínimo zero. Só que a gente toma esse gradiente aqui como sendo um vetor diferente do vetor nulo. Então, no caso, ele vai dar sempre um valor positivo. O cosseno de um ângulo, lembre que o cosseno de qualquer ângulo ele varia de menos 1 a 1. Né? Então, se você pega um número positivo e multiplica pelo cosseno de θ, daqui a gente consegue analisar quando é que esse número vai ser máximo e quando é que ele vai ser mínimo. Né? Como é que a gente obtém o maior valor dessa expressão e o menor valor dessa expressão? O maior valor dessa expressão vai ocorrer quando esse cosseno aqui dá o número real 1,
porque o número positivo vezes 1 dá o próprio número positivo, tá? Agora, se por exemplo aqui fosse um número menor que 1, que o cosseno de θ só varia de menos 1 a 1. Se fosse, por exemplo, um meio, um terço, um oitavo, algum número menor que 1, quando você multiplica por esse número positivo aqui, você vai estar diminuindo esse resultado, né? Todo número positivo multiplicado por um número que está entre 0 e 1, você faz com que esse resultado diminua, seja menor. Ou seja, ele vai ser máximo quando esse cosseno for 1. E quando é que o cosseno é 1? É quando esse ângulo θ é o ângulo zero, né? Cosseno de zero é justamente 1. Tá? Então, isto é, a cada ponto P no seu domínio, f cresce mais rapidamente na direção do vetor gradiente ∇f em P. A derivada nessa direção é fornecido por essa expressão, né? Ou seja, nessa direção nós teremos que o ângulo θ tem que ser zero, o cosseno de θ é justamente 1, 1 vezes o módulo de ∇f é justamente o módulo ∇f. Então, o gradiente, o módulo, né, o comprimento do vetor gradiente dá a derivada nessa direção. De maneira semelhante, f decresce mais rapidamente, né? Diminui os valores de f mais rapidamente na direção contrária à do gradiente de f, na direção oposta ao gradiente de f, ou seja, na direção de menos ∇f. E a derivada nessa direção é dada por, nesse caso, nós teremos o cosseno de π, né? Que é quando esse valor aqui vai ser o menor possível, né? Quando é que nessa expressão a gente obtém o menor valor possível? Quando esse cosseno aqui dá menos 1. E esse cosseno vai dar menos 1 se o ângulo θ for π, porque o cosseno de π é menos 1. Tá? Então, menos 1 vezes o módulo de ∇f dá menos módulo de ∇f. Okay? Então, com isso, a gente obtém que o gradiente de uma função, ao avaliar esse gradiente de uma função, a gente consegue obter o valor, né, os valores, a direção e o sentido, onde os valores de f crescem mais rapidamente e decrescem mais rapidamente. Tá? A função cresce mais rapidamente justamente na direção e sentido do gradiente de f. E ela decresce mais rapidamente justamente no sentido oposto ao gradiente de f, que é o menos ∇f. A terceira propriedade afirma que qualquer direção ortogonal ao gradiente de f, lembrando que o gradiente de f tem que ser diferente do vetor nulo, é uma direção de variação zero em f, porque θ é igual a π sobre 2. Ok? Nesse caso aqui, gradiente cosseno de θ, se θ for π sobre 2, cosseno de π sobre 2 é zero, né? 0 vezes o módulo do gradiente de f dá justamente zero. Ou seja, a gente obtém um produto escalar igual a zero. Lá da geometria analítica, a gente tem que o produto escalar entre dois vetores, ele dá zero se somente se esses dois vetores são ortogonais. Tá? Então, se o vetor u e o vetor gradiente são ortogonais, então o produto escalar entre eles é igual a zero. Isso significa que, tomando um vetor u que seja ortogonal ao gradiente de f, nós teremos uma direção de variação zero, ou seja, a nossa função f não vai, se a gente seguir esse sentido do vetor u que é ortogonal ao gradiente de f, a gente não vai estar nem aumentando nem diminuindo o valor de f. O valor de f vai permanecer constante. Beleza? Vejamos um exemplo aí para aplicar essas propriedades. Tá? Encontre as direções nas quais f de xy, dada por x² sobre 2 mais y² sobre 2, letra A, cresce mais rapidamente no ponto 1 e 1. Letra B, decresce mais rapidamente nesse mesmo ponto. E letra C, pergunta-se quais são as direções de variação zero de f nesse mesmo ponto 1 e 1. Ou seja, qual é a direção e sentido que deve se percorrer na função f para manter ela sempre constante, ou seja, para não variar, para não alterar o valor da nossa função. Né? O valor de f, o valor de z vai permanecer sempre o mesmo. Solução, vamos para a letra A. A função aumenta mais rapidamente na direção e no sentido do gradiente de f calculado no ponto 1 e 1.
Isso foi o que a gente viu no nosso slide anterior, né? Na primeira propriedade, né? Toda função f ela cresce mais rapidamente na direção e sentido do gradiente daquela função avaliado no ponto dado, nesse caso no ponto 1 em 1. E o gradiente lá, né? O gradiente nesse ponto é dado por o gradiente de f no ponto 1 em 1, que é igual a derivada parcial de f em relação a x. Então, quando a gente deriva essa expressão em relação a x, esse segundo termo não tem x, então a derivada disso dá zero. Já a derivada disso aqui, né, x ao quadrado sobre 2, derivando isso aqui em relação a x, o 2, que é a potência, desce, vai ficar 2x sobre 2. Simplifica 2 por 2, então fica só x. Então, por isso que só tem x aqui. X vezes y, porque é a abscissa do meu vetor. Mas, agora a derivada da função f em relação a y. Então, deriva essa expressão em relação a y. O primeiro termo não tem y, então isso aqui é tudo uma constante, a derivada da constante é zero. Já a derivada disso aqui em relação a y é, desce a potência, vai ficar 2y sobre 2. Simplifica 2 com 2, vai ficar só y. Por isso aparece só y aqui no coeficiente de j. Né? Ou seja, avaliando essas derivadas parciais em relação a x e em relação a y no ponto 1 em 1, significa que você tem que substituir x por 1 e y por 1. Então, vai ficar i mais j, né, que é a expressão algébrica do nosso vetor gradiente. Ou, em termos de expressão analítica, em termos de coordenadas, é o vetor de coordenadas 1 e 1. E esse é o nosso gradiente de f, ou seja, seguindo na direção e sentido desse vetor de coordenadas 1 em 1, a nossa função f vai crescer mais rapidamente. A gente vai fazer com que os valores obtidos para f sejam os maiores possíveis. Okay? Seu versor é... Né? Aqui a gente obteve, ao calcular o gradiente de f, obteve a direção e sentido de que f cresce mais rapidamente. Esse aqui já seria o nosso resultado. Isso aqui já seria a parte final da letra A do nosso exemplo. Tá? A solução poderia terminar aqui. Mas, em alguns casos, é preferível obter um vetor que seja unitário, um vetor que tenha módulo igual a 1. Tá? Então, é o que o autor fez aqui. Em vez de tomar esse gradiente de f como sendo 1 em 1, ele pegou o vetor unitário associado a esse vetor 1 em 1, né? Que é o versor do gradiente de f, é o versor do vetor 1 em 1. E como que se obtém o versor de um vetor? É tomar essas coordenadas e dividir pelo módulo dela. Né? Então, as coordenadas aqui era 1 em 1, ou seja, i mais j, sobre o módulo de i mais j. Tá? Ou seja, essas coordenadas, 1 em 1 dividido pelo módulo desse 1 em 1. Né? Por definição, o módulo de um vetor é a raiz quadrada da soma das suas componentes. Né? Como é 1 em 1, então é 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado, que dá 2, raiz quadrada de 2. Então, 1 sobre 2 e 1 sobre 2 é um vetor unitário, né? É um vetor que está dando a direção e o sentido onde a nossa função f cresce mais rapidamente. No entanto, o ganho que a gente tem com isso é que esse vetor u é um vetor unitário. Se você calcular o módulo disso aqui, vai dar um número real 1, comprimento 1. Mas esse aqui poderia também ser a nossa solução, que é só caso seja preciso obter um vetor unitário, a gente poderia calcular dessa forma, ok? A letra B pede para obter a direção, que a função decresce mais rapidamente nesse ponto 1 em 1. Né? Pelas propriedades, a gente viu que a função decresce mais rapidamente na direção contrária à do gradiente de f, ou seja, na direção e sentido de menos ΔF no ponto 1 em 1. Que, calculando, né? Se a gente já sabe qual é o gradiente de f, então o menos ΔF é o oposto disso. Né? O oposto de 1 em 1 é o menos 1, menos 1. Ou, se preferir um vetor unitário, se esse aqui é o vetor unitário, o oposto disso aqui é menos 1 sobre raiz de 2, menos 1 sobre raiz de 2. Então, é só multiplicar por menos 1 as coordenadas do vetor u. Né? Então, esse vetor u aqui está dando a direção e sentido em que a função f cresce mais rapidamente, e o oposto dele, que é o menos u, está fornecendo a direção e o sentido em que essa função f decresce mais rapidamente, tá? A partir desse ponto 1 em 1.
Letra C. As direções de variação 0, né, no ponto em 1, são as direções ortogonais ao gradiente de f. Né? Então, qualquer vetor que seja ortogonal ao gradiente de f vai dar a direção onde as variações são consideradas zero, ou seja, a nossa função não vai alterar de valor se a gente seguir por esse caminho, por essa direção. Ou seja, é a direção do vetor v igual a AI mais bj, ou seja, de coordenadas A e B, tais que, então eu tenho que obter as coordenadas desses vetores, A e B, tais que esse vetor v seja ortogonal ao gradiente de f. Né? E se o vetor v é ortogonal ao gradiente de f, então é porque o produto escalar entre eles dois tem que dar igual a zero. O gradiente de f tem coordenadas 1 e 1. O vetor v a gente está procurando, então eu tomei ele de coordenadas a e b, né? Que eu ainda tenho que achar quem é esse a e b, que é igual a zero. Faço o produto escalar aqui, 1 vezes a da a mais 1 vezes b da b, que é igual a zero. Essa expressão a mais b igual a zero, né? Se eu isolar o b no primeiro membro e jogar o a para o segundo b, então b vai ser igual a menos a. Ou seja, isso aqui vai dar a cara dos vetores v que são ortogonais ao gradiente de f. Tá? Ou seja, qualquer vetor v de coordenadas a e menos a, porque era a e b, né? Só que aqui a gente viu que b vale o oposto de a, menos a. Então, substituí o b por menos a. Então, qualquer vetor cuja ordenada é o simétrico da abscissa, né? Ou seja, é menos a abscissa, com a diferente de zero, senão a gente vai ter o vetor nulo, e o vetor nulo não pode ser considerado nessa nossa equação de vetor gradiente, nem de vetor ortogonal. Então, qualquer vetor com essa cara é ortogonal ao gradiente de f, ou seja, vai fornecer a direção onde as variações da função f são zero. Ela não altera, vai permanecer sempre a mesma. Tá? Por exemplo, se a gente tomar a igual a 1, se a é igual a 1, b vai ser menos 1. Então, a gente vai obter o vetor v de coordenadas 1 e menos 1, ou i menos j, se a gente tomar na forma de expressão algébrica. E menos v, então esses vetores v e menos v, fornecem as direções de variação zero. Né? Quando a gente fala direção, fica implícito aqui que fala de direções e sentido, tá? Porque a direção do vetor v e do menos v são a mesma. Agora, os sentidos são opostos. V tem um sentido, o menos v tem um sentido oposto. Tá? E seguindo nessa direção, seguindo nesses sentidos, as variações da nossa função será zero. Ela não vai alterar, vai permanecer sempre o mesmo. Tá? No entanto, é preferível vetores unitários. Tá? Esse vetor v de coordenadas 1 e menos 1 ou menos v, que é o menos 1 e 1, não são vetores unitários. Se você calcular o módulo disso aí, vai dar a raiz quadrada de 2, né? Não dá 1. Como é preferível vetores unitários, então obtém-se o vetor unitário a partir de v, ou seja, o versor desse vetor v. Tá? Então, chamei de n o versor do vetor v, que é só tomar v sobre o seu comprimento. Ou seja, tomar essas coordenadas 1 e menos 1 sobre a raiz quadrada da soma dessas componentes ao quadrado. 1 ao quadrado e menos 1 ao quadrado. Então, vai dar 1 sobre raiz de 2 e menos 1 sobre raiz de 2. Tá? Então, essa direção 1 sobre 2 e menos 1 sobre 2 vai ser uma direção onde a nossa função f não vai alterar de valor. Tá? Então, a gente é chamada de variação zero, essa direção. E também o menos n, né? Se a gente tomar o vetor menos n, que é o oposto de n, né? Então só vai mudar o sentido, mas a direção permanece a mesma. Então, esses dois vetores continuam dando as direções de variação zero da nossa função. Beleza? Vejamos aqui uma interpretação geométrica do nosso exemplo, da solução do nosso. O gradiente de f obtemos com as coordenadas 1 e 1, né? Ou na sua forma algébrica, i mais j. Então, esse vetorzinho em azul aqui está representando as coordenadas do gradiente de f. Né? E o gradiente de f fornece justamente a direção e o sentido na qual a nossa função f cresce mais rapidamente.
No entanto, esse gradiente de f ele está sempre no domínio da nossa função, ou seja, está sempre aqui no plano x e y, tá? Porque para avaliar se f, as modificações, as alterações no valor de f, a gente tem que olhar para a superfície S, né? Para a superfície da função f, nesse caso aqui é um paraboloide, tá? Então, quando a gente segue nessa direção e nesse sentido do gradiente de f, lá na nossa superfície, nós vamos lá no gráfico da nossa função, a gente vai estar seguindo nessa direção e nesse sentido aqui, que corresponde a esse em azul, tá? Então, quando eu sigo a direção e o sentido do gradiente de f, a nossa função f vai estar obtendo os maiores valores possíveis, ou seja, a gente vai estar se movimentando nessa direção e nesse sentido aqui na nossa superfície, no gráfico da função. Já o menos gradiente de f, o menos ΔF, fornece a direção e o sentido em que a nossa função f decresce mais rapidamente, onde ela diminui mais rapidamente, onde os valores da nossa superfície, né, da nossa função f, decrescem mais rapidamente. Então, à medida que eu me movimento aqui, no menos ΔF, lá na nossa função vai estar movimentando nesse sentido aqui. Ou seja, os meus valores no gráfico da minha função vão estar diminuindo o mais rápido possível. Tá? Agora, se a gente movimenta nessa direção e sentido aqui, ó, direita e esquerda, esses vetorzinhos em negritos, eles têm variação zero, né? Porque são vetores ortogonais ao gradiente de f, formam ângulos de 90 graus ao gradiente de f. Então, quando a gente movimenta aqui na direita e na esquerda, no domínio da nossa função, lá no gráfico da função também vai estar sendo movimentado aqui na direita e na esquerda, ou seja, ao longo dessa linha preta aqui, ó, que é uma circunferência no final das contas, tá? Então, à medida que a gente se movimenta sobre essa circunferência, o valor de z não vai alterar, né? O valor, a altura da nossa superfície aqui vai ser sempre a mesma, que é a altura definida justamente por essa circunferência. Todo ponto sobre essa linha preta aqui tem a mesma altura, ou seja, o mesmo valor de z. Logo, a variação será zero se a gente percorrer esse caminho, se a gente percorrer essa direção. Entendido? Continuando. Gradientes e tangentes a curvas de nível, né? Ou seja, retas que sejam tangentes a curvas de nível de uma certa função. Em todo ponto x0 e y0 no domínio de uma função diferenciável f de xy, o gradiente de f é normal, ou seja, ortogonal à curva de nível que passa por x0 e y0. Ou seja, calcular o gradiente de f, da função f, num ponto x0 e y0, significa obter um vetor que é ortogonal à curva de nível nesse ponto x0 e y0. Tá? Então, o gradiente de f será justamente um vetor que é ortogonal. Tá? Quando a gente fala normal e ortogonal tem o mesmo significado, né? Forma ângulos de 90 graus, com a curva de nível avaliada naquele ponto x0 e y0. Tá? Ou seja, isso aqui vai fornecer uma base para a gente chegar nas equações da reta tangente a essa curva de nível passando nesse ponto. Né? Porque a gente vai ter as coordenadas de um ponto e vai ter um vetor normal a reta naquele ponto. Então, com isso, a gente vai conseguir estabelecer as equações dessa reta. Ok? Só uma justificativa para isso aqui. Né? Por que o gradiente de f é realmente um vetor normal à curva de nível nesse ponto x0 e y0? Ó, se C é uma curva de nível, então a nossa função f de xy é igual a C, né? É igual à curva de nível. Se você quer obter curvas de nível de uma função, você pega aquela função e iguala ela a uma constante, a um número real. Aqui a gente está tomando uma constante C, uma constante generalizada. Né? E vamos supor que x é uma função que depende de t, é uma g de t, e y é uma função que também depende de t, ou seja, a gente está parametrizando x e y. Ou seja, x e y são variáveis intermediárias e t é a variável independente. Então, é colocado x e y em função de t.
tá? Então, se a gente derivar essa equação, né, a f de g de t, h de t igual a c, a gente derivar o primeiro e o segundo membro, então, vamos obter no primeiro membro a derivada de f em relação a t, igual à derivada dessa constante c em relação a t. Nesse primeiro membro, a derivada de f em relação a t, onde f é dado por xy e xy calcular essa derivada, a gente calcula isso aqui justamente pela regra da cadeia, né? É a derivada parcial de f em relação a x vezes a derivada ordinária de g em relação a t, mais a derivada parcial de f em relação a y vezes a derivada ordinária de h em relação a t. Tá? Lembrando que x é uma função que depende de t, g de t, e y é uma função que também depende de t, ou seja, o h de t. Já no segundo membro, a derivada de c, onde c é uma constante, é zero. Okay? Ou seja, nós temos aqui uma expressão, uma soma igual a zero. Lembra que essa soma aqui também pode ser visto como um produto escalar de dois vetores. Né? Então, seriam esses os dois vetores. E esse produto escalar está dando igual a zero. Se esse produto escalar dá igual a zero, então significa que esses dois vetores são ortogonais. No entanto, esse primeiro vetor é justamente o gradiente de f, né? A gente definiu isso já nos slides anteriores. E esse aqui, essa fórmula aqui, essa soma aqui, representa um segundo vetor, onde esse segundo vetor é com certeza ortogonal ao gradiente de f. Por que ele é ortogonal ao gradiente de f? Porque o produto escalar está se anulando, está dando igual a zero. Tá? Ou seja, aqui a gente mostra que o gradiente de f é justamente normal à curva de nível que passa por esse ponto x0 e y0. Então, para a gente obter as equações de uma reta que seja tangente a essa curva de nível nesse ponto x0 e y0, podemos adotar esse vetor, né, e esse ponto. É uma reta que passa no ponto x0 e y0 e tem como vetor normal o gradiente de f. Tá? Então, a gente sabe com equações lá do ensino médio, né, que a equação da reta que passa por um ponto de coordenadas x0 e y0 é dado por y menos y0 igual a m vezes x menos x0, onde m é o coeficiente angular da reta, ou seja, m é igual a menos a sobre b, onde esse a e b são justamente as coordenadas de um vetor n que é normal à reta, que é ortogonal à reta. E, de acordo com o que a gente mencionou anteriormente, um vetor normal a essa reta é justamente o gradiente de f. Então, esse vetor n pode ser justamente o nosso gradiente de f. Tá? Então, posteriormente, a gente pode substituir esse vetor n, essas coordenadas a e b, pelas coordenadas do gradiente de f. Tá? Mas, por enquanto, vamos fazer a substituição de m por menos a sobre b. Então, essa expressão vai ficar y menos y0, que é igual a menos a sobre b, x menos x0. Multiplica cruzado aqui, b vai multiplicar essa parte, e aqui no segundo membro vai ficar menos a vezes x menos x0. Leva tudo para o primeiro membro, vai ficar essa expressão. Tá? Como eu mencionei, o gradiente da função f é justamente um vetor que é normal à nossa curva de nível. Então, é também normal a reta tangente que passa por P0. A reta tangente que passa nesse ponto P0 e que passa nesse ponto P0 e é ortogonal ao nosso gradiente. Então, esse A e esse B podem ser justamente substituídos pela derivada de f em relação a x e o B pela derivada de f em relação a y. Tá? Ou seja, o nosso AB, que representava o vetor normal n, pode ser substituído pelo gradiente de f, já que o gradiente de f é um vetor normal à curva nesse ponto P0. Portanto, a equação da reta tangente à curva de nível C no ponto P0 é dado por, então, foi trocado aqui o A pela derivada de f em relação a x e o B pela derivada de f em relação a y. Vai dar essa expressão. Lembrando que esse fx aqui é uma notação para a derivada parcial de f em relação a x, tá? Fx é a mesma coisa que derivada de f em relação a x. Fy é a mesma coisa de derivada parcial de f em relação a y. Então, esta equação vai nos fornecer a equação de uma reta tangente à curva de nível C
passando pelo ponto x0, y0. Vejamos um exemplo. Encontre uma equação para a tangente, ou seja, a reta tangente à elipse x² sobre 4 mais y², que é igual a 2, no ponto menos 2 e 1. Tá? Então, essa equação aqui representa uma elipse e quer obter a equação da reta tangente a essa elipse nesse ponto menos 2 e 1. Solução. A elipse é uma curva de nível da função f de xy igual a x² sobre 4 mais y². Tá? Lembra lá do slide anterior da nossa definição, da nossa fórmula geral, que a gente tinha a f de xy igual a c, onde c é uma constante, uma curva de nível. Então, a nossa f de xy é sempre essa expressão que está aqui no primeiro membro. Tá? Ou seja, você tem que deixar no segundo membro só uma constante. Essa constante vai ser o c e tudo que ficar no primeiro membro será a nossa f de xy. Então, nesse caso aqui, a f de xy é tudo que está no primeiro membro. Se tivesse alguma variável aqui no segundo membro, você teria que levar ela lá para o primeiro membro, tá? Porque aí essa variável faria parte da nossa f de xy. Você tem que deixar no segundo membro aqui só constante, porque essa constante é que vai ser chamada de C, é que vai ser chamada de curva de nível. E aquilo que ficar aqui do lado esquerdo vai ser chamado da nossa f de xy. Beleza? Então, obter essa tangente a essa elipse significa obter a tangente à curva de nível dessa função aqui, dessa função f. Para isso, a gente precisa do gradiente da f no ponto menos 2 e 1, né? E o gradiente de f no ponto menos 2 e 1 é calculado pelas derivadas parciais. Né? Derivada parcial da função f em relação a x, então, derivando isso aqui em relação a x, vai ficar 2x sobre 4, 2 simplifica com 4, vai ficar só x sobre 2. Então, x sobre 2 vezes i. Mas, agora vem a derivada parcial de f em relação a y. Derivando isso aqui em relação a y, vai dar 2y. 2y vezes j. Tá? Ou seja, o nosso vetor gradiente aqui é dado por essa expressão algébrica. Né? X sobre 2i mais 2yj. Ou, se você colocar em termos de expressão analítica, que é a forma de coordenadas, ficaria a abscissa x sobre 2 e a ordenada seria 2y. Aí você tem que avaliar isso no ponto menos 2 e 1, ou seja, substitui x por menos 2 e y por 1. Fazendo isso, você vai obter o menos i mais 2j. Né? Se botar o menos 2 no lugar do x e o 1 no lugar do y, vai dar essa expressão, que na sua forma analítica é o vetor de coordenadas menos 1 e 2. Então, o gradiente de f no ponto menos 2 e 1 é justamente o vetor de coordenadas menos 1, 2. Então, a reta tangente à nossa elipse no ponto menos 1 e 2 é, de acordo com o nosso slide anterior, com a nossa fórmula, aqui aparece a derivada de f em relação a x, que é o menos 1, né? No ponto menos 2 e 1, que é o menos 1, essa primeira componente, vezes x menos x0, só que nesse caso x0 aqui ó, é a abscissa do nosso ponto, é menos 2, então vai ficar x menos menos 2, então x mais 2. Mas aqui viria a derivada parcial de f em relação a y, só que a derivada parcial de f em relação a y é justamente essa segunda componente do nosso vetor gradiente, 2. Então, 2 vezes y menos y0, onde y0 é a ordenada do nosso ponto, é 1, igual a 0. Então, derivada parcial de f em relação a x, vezes x menos x0, mais derivada parcial de f em relação a y, vezes y menos y0. Então, só que aqui já está substituído os valores que a gente já tem anteriormente. Então, fazendo continhas aqui, a gente chega na equação x menos 2y igual a menos 4. Essa é a equação da reta tangente. Uma interpretação geométrica, para a gente analisar isso aqui geometricamente, né? Aqui foi desenhada a nossa elipse, a elipse de equação x² sobre 4 mais y² igual a 2. Né? Então, aqui nós temos o gradiente de f
avaliada no ponto menos 2 e 1. Então, aqui é o ponto ó, de coordenadas menos 2 e 1. Tá? E o gradiente de f nesse ponto dá esse vetor aqui. Esse vetor que tem essa direção e esse sentido. Então, utilizando esse vetor e esse ponto menos 2 e 1, a gente acha a equação da reta, que é essa reta em azul aqui. Ó. É a reta tangente à elipse no ponto menos 2 e 1. E a equação dessa reta tangente é x menos 2y igual a menos 4. Ok? Continuando, vejamos algumas propriedades do gradiente de uma função. Regras algébricas para gradientes, tá? Ou propriedades dos gradientes. Tá? Primeiro, regra da soma, ou seja, calcular o gradiente da soma de duas funções, f e g, é equivalente a calcular o gradiente da função f somado com o gradiente da função g. Ou seja, o gradiente da soma é igual à soma dos gradientes. Tá? Regra da diferença diz que o gradiente da diferença entre duas funções é equivalente à diferença dos gradientes de cada uma dessas funções separadamente. Regra da multiplicação por uma constante. Né? Se k é uma constante, o gradiente de k vezes uma função f é equivalente a k vezes o gradiente da função f. Ou seja, você pode retirar essa constante k para fora do gradiente e só calcular o gradiente de f e esse resultado multiplicar por k. Regra do produto. O gradiente da multiplicação, né, do produto de duas funções, é igual a f gradiente de g mais g gradiente f. Tá? Então, cuidado aqui. Né? O gradiente do produto de duas funções não é o produto dos gradientes. Tá? É, na verdade, f vezes o gradiente de g mais g vezes o gradiente de f. E a regra do quociente. Né? O gradiente de f sobre g, ou seja, o quociente entre duas funções, é g gradiente de f menos f gradiente de g, tudo isso dividido pela função g ao quadrado. Tá? Então, não pense que vale aqui uma ideia de distributiva. O gradiente do quociente não é o quociente dos gradientes. É, na verdade, a diferença entre essas duas expressões dividido pela g ao quadrado. Né? Aqui está embaixo ao quadrado. Okay? Funções de três variáveis, ou seja, estender o conceito de gradiente e de derivada direcional a funções que têm três variáveis. Então, para uma função diferenciável f de x, y, z, então f é uma função que depende das variáveis x, y, z, são as variáveis intermediárias, em relação, né, ou seja, na direção de um vetor unitário, né, calcular a derivada direcional de f na direção de um vetor unitário u, dado por essa expressão, né? Ou seja, o vetor u tem coordenadas u1, u2, u3. Lembrando que é um vetor do espaço R3. Tá? Aqui a gente está tomando f como sendo de três variáveis. Então, a gente vai estar aqui no R3. O domínio dessa função é o R3. Né? Então, temos que o gradiente dessa função é dado pela derivada parcial de f em relação a x vezes i, mais a derivada parcial de f em relação a y vezes j, mais a derivada parcial de f em relação a z vezes k. Ou seja, o gradiente da nossa função f é um vetor do espaço que tem coordenadas gradiente de f em relação a x, gradiente de f em relação a y, gradiente de f em relação a z. Né? Esse aqui é a abscissa do meu vetor, esse aqui é a ordenada do vetor e essa aqui é a cota do vetor. Já a derivada direcional de f na direção do vetor u é calculado, né, a mesma fórmula que a gente tinha anteriormente, né, é o produto do gradiente pelo vetor unitário. Então, é só pegar o produto escalar do vetor gradiente pelo vetor unitário fornecido. Tá? Calculando esse produto escalar, vai chegar nessa expressão. Então, se a gente tivesse uma função de 4 variáveis, por exemplo, então o gradiente de f aqui teria 4 componentes e o vetor unitário também teria 4 componentes. Então, calcular a derivada direcional seria o produto escalar
desses dois vetores, onde cada um deles tem 4 componentes. E daí você estende para 5, 6 ou mais componentes, 5, 6 ou mais variáveis independentes aqui, ok? Vejamos um exemplo aí para aplicar gradiente e derivada direcional de uma função de 3 variáveis, né? 3 variáveis intermediárias aqui no caso. Então, encontre a derivada de f de x, y, z, dada por x ao cubo menos xy quadrado menos z, no ponto P0 de coordenadas 1, 1 e 0, na direção do vetor v, onde o vetor v tem coordenadas 2, menos 3 e 6. E na letra B, pergunta em quais direções essa função f varia mais rapidamente em P0 e quais são as taxas de variação nessas direções. Tá? Então, tem uma direção em que a função f cresce mais rapidamente e tem uma direção em que a função f decresce mais rapidamente. Então, ele quer obter essas direções e depois obter as taxas de variações nessas duas direções também. Okay? Solução da letra A. Observe que, para calcular a derivada direcional da função f, né, de acordo com a definição, ela tem que estar na direção de um vetor unitário. No entanto, esse vetor v aqui tem coordenadas 2, menos 3 e 6, e ele não é um vetor unitário. Se você calcular o módulo disso aqui, o módulo do vetor v não vai dar 1. Então, o ideal é obter um vetor que seja, né, que tenha a mesma direção desse vetor v aqui, a mesma direção e o mesmo sentido, mas que seja um vetor unitário. Como que se faz isso? Calculando o versor de v, ou seja, pegando as coordenadas de v e dividindo pelo seu módulo. Tá? O módulo de v é a raiz quadrada da soma das suas componentes, né? Ou seja, 2 ao quadrado somado com menos 3 ao quadrado somado com 6 ao quadrado. Calculando essa expressão dentro da raiz aqui, vai dar 49, a raiz quadrada de 49 é 7, né? Ou seja, realmente o vetor v não é um vetor unitário, o módulo dele é 7. E eu preciso de um vetor unitário para poder utilizar a nossa ferramenta, a nossa fórmula. Então, como que eu acho um vetor unitário? É obtendo o versor de v, ou seja, pegando o vetor v e dividindo pelo módulo dele, pelo seu comprimento. Como o comprimento dele é 7, então é só pegar cada uma das coordenadas do vetor v, que era 2, menos 3 e 6, 2, menos 3 e 6, e dividir por esse módulo de v, que é 7. 2 sétimos, menos 3 sétimos e 6 sétimos é as coordenadas de um vetor u, que é um vetor unitário, que tem a mesma direção e o mesmo sentido do vetor v. No entanto, ele é um vetor unitário, eu posso usar ele lá no cálculo da derivada direcional. Então, as derivadas parciais de f no ponto P0 são derivada parcial de f em relação a x, derivada parcial de f aqui em relação a x, né? Vai dar 3x² menos y², é essa expressão. Avalie essa expressão no ponto 1, 1 e 0, ou seja, substitui x por 1, y por 1 e z por 0. Fazendo essa substituição, vai dar 2. Agora, a derivada parcial de f em relação a y, deriva toda essa expressão em relação a y, vai dar menos 2xy. Né? Menos 2xy avaliado no ponto em questão, que é o ponto 1, 1, 0, vai dar menos 2. Né? Substitui x por 1, y por 1, z por 0, vai dar menos 2. Já a derivada parcial de f em relação a z, derivando essa expressão em relação a z, dá menos 1. Menos 1 é uma constante, então avaliando em qualquer ponto vai dar menos 1. Então, com isso, o gradiente de f em P0 é gradiente de f é dado pela a primeira componente aqui, a derivada parcial de f em relação a x no ponto P0, que deu 2. A segunda componente é a derivada parcial de f em relação a y no ponto P0, que deu menos 2. E o coeficiente do vetor k aqui é justamente a derivada parcial de f em relação a z, que deu menos 1, por isso menos k. Ou seja, 2, menos 2 e menos 1. Os valores que a gente obteve aqui, ó, 2, menos 2 e 1. Essas são as coordenadas do gradiente de f. Portanto, a derivada
de f em P0 na direção de V, ou seja, a derivada direcional de f no ponto 1, 1 e 0 na direção do vetor V é dado pelo produto escalar entre esses dois vetores, né, que é o gradiente de f e esse vetor u aqui, o vetor unitário. Ao calcular o produto escalar entre esses dois vetores, vamos chegar no resultado 4/7. Tá? Então, 4/7 é a derivada direcional da nossa função f avaliada no ponto 1, 1 e 0 na direção desse vetor v, ou na direção desse vetor u, porque ambos têm a mesma direção, esses dois vetores têm a mesma direção. Letra B. Em quais direções f varia mais rapidamente? Né? Então, a função aumenta mais rapidamente sempre na direção e sentido do gradiente de f. E a direção e o sentido do gradiente de f é justamente 2 menos 2 e menos 1. Ou 2i menos 2j menos k, que é a sua expressão algébrica. E decresce mais rapidamente na direção e sentido contrário do gradiente de f, ou seja, o menos del f, menos gradiente de f. Então, é só trocar os sinais aqui desses coeficientes. Então, ficaria menos 2i mais 2j mais k. Tá? E as taxas de variação são, respectivamente, ela cresce mais rapidamente na direção e sentido do gradiente de f. Tá, cresce rapidamente, mas como que ela cresce rapidamente? Né? A que taxa ela cresce? A taxa de crescimento aí, então, vai ser, na verdade, o módulo desse vetor ΔF, o comprimento desse vetor gradiente de f. E o comprimento desse vetor é a raiz quadrada da soma dessas componentes ao quadrado, ou seja, 2 ao quadrado, menos 2 ao quadrado e menos 1 ao quadrado. Dá 9, e a raiz quadrada de 9 é 3. Então, a taxa de variação para onde essa função cresce mais rapidamente é de 3 unidades de medida. Já a taxa de variação, onde ela decresce mais rapidamente, é justamente o contrário, né? É o menos módulo de ΔF, ou seja, menos 3. Então, se a gente seguir na direção e sentido do gradiente de f, a nossa função vai estar crescendo a uma taxa de 3 unidades de medida. Agora, se a gente seguir na direção e sentido de menos ΔF, menos gradiente de f, então a nossa função vai estar decrescendo a uma taxa de 3 unidades de medida. Por isso, o menos 3. Menos significa decrescer. Okay?